Olá pessoal, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês uma possível solução para o problema capital da OBI de 2013 em nível júnior, fase 1. O texto do problema diz o seguinte: o governo do estado de Queensland está com problemas sérios de trânsito na capital Brisbane, onde estão os prédios administrativos. Para desafogar o trânsito, o prefeito de Brisbane e o governador de Queensland decidiram que uma nova capital administrativa deve ser construída em uma área fora de Brisbane. Para projetar a nova capital, o renomado arquiteto minimalista Joe Bloggs foi contratado. Bloggs foi informado que o terreno destinado à nova capital ainda não foi demarcado, mas será retangular. Além disso, a cidade deverá ser dividida em 4 zonas, uma delas destinada a uma reserva ambiental e cada uma das outras 3 receberá os novos prédios de cada um dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Em um arroubo de criatividade, Bloggs decidiu que 2 avenidas perpendiculares entre si, cada uma paralela a 2 dos lados do terreno retangular, dividirão a capital nas 4 zonas. Bloggs recebeu do governo as áreas de cada uma das zonas e, após muito esforço, encontrou um retângulo que pode ser dividido conforme seus planos e de forma a respeitar as áreas delimitadas. No entanto, a Fundação de Conservação dos Cangurus determinou que a área destinada à reserva ambiental era muito pequena, o que obrigou o governo a alterar as áreas das 4 zonas. Após receber as novas medidas, Bloggs tentou encontrar um novo retângulo que viabilizasse seu projeto, porém sem sucesso. Cansado de fazer testes, ele pensou que talvez tenha que abandonar sua brilhante ideia. Por isso, ele pediu para você escrever um programa que, dadas as áreas das 4 zonas, determine se ele poderá ou não manter seu projeto. Ou seja, se existe um retângulo que possa ser dividido por 2 retas perpendiculares, cada uma paralela a 2 dos lados do retângulo, tal que as 4 áreas formadas obedeçam às exigências do governo. A entrada consiste de uma única linha contendo 4 inteiros, A1, A2, A3, A4, indicando a área de cada uma das zonas. Na saída, imprima uma única linha contendo um único caractere, S, se Bloggs pode preservar seu projeto, e N, caso contrário. A única restrição da entrada é que cada um dos valores das áreas AI está entre 1 e 10 elevado à quarta. Vamos visualizar o primeiro exemplo de entrada e saída do problema. O número 1 corresponde à área A1, o número 2 corresponde à área A2, o número 4 corresponde à área A3 e o 8 corresponde à área A4. Está aqui um retângulo e eu vou tentar dividir esse retângulo por meio de 2 retas perpendiculares paralelas aos lados do retângulo, de tal forma que, após essa divisão, as 4 partes tenham áreas correspondentes aos números dados na entrada. No primeiro corte, vou separar a base, que tinha tamanho 5, em 2 partes, de tal forma que à esquerda a base fique com tamanho 1 e à direita fique com tamanho 4. Agora faço um segundo corte por uma reta agora paralela à base, perpendicular ao corte anterior, de tal forma que a altura, que era originalmente de 3 unidades, seja dividida numa parte que fica abaixo com 1 unidade e a parte que fica acima com 2 unidades. Então, o retângulo maior tem área 15, com base 5 e 3, e após as 2 divisões, temos agora essas regiões delimitadas em 4 partes com as suas respectivas bases e alturas. Observe que, nessa divisão, no canto esquerdo eu tenho um retângulo marcado em azul com base 1 e altura 1, portanto, área igual a 1, que é o primeiro número da entrada. Imediatamente acima, marcado em vermelho, eu tenho uma região retangular com base 1 e altura 2, portanto, área igual a 2, que é o segundo valor da entrada. À direita da área azul, marcada em verde, eu tenho um retângulo de base 4 e altura 1, portanto, uma área de 4 unidades, terceiro valor da nossa entrada. E o último retângulo, em laranja, tem base 4 e altura 2, portanto, delimitando uma área de 8 unidades, que é o quarto e último número da entrada. Então, nesse exemplo número 1, dado no problema,
A saída esperada é sim, é possível dividir um retângulo em 4 partes, por retas perpendiculares e paralelas aos lados, de forma que as 4 regiões correspondam aos números da entrada em relação à sua área. Mas como eu descobri esse retângulo em particular? Como é que eu farei isso para os demais valores e, principalmente, como é que eu sei identificar um caso onde não é possível fazer tal divisão? Então, vamos proceder da seguinte maneira para resolver o problema no caso geral. Considere, inicialmente, um retângulo de base B e altura h. Agora, vamos fazer um corte paralelo à altura, dividindo o retângulo em 2 partes. Com essa divisão, a minha base, originalmente B, vai ser separada em 2 partes, B1 e B2, à esquerda e à direita do corte, e a soma B1 mais B2 seria o meu B original. Vamos fazer um novo corte, agora paralelo à base, e o retângulo que já estava dividido em 2 partes será dividido agora em 4 partes. Da mesma maneira que aconteceu com a base, a altura foi separada em 2 partes, H1 e H2, cuja soma dá a altura original, e agora o nosso retângulo está dividido apropriadamente em 4 partes, seguindo o critério de corte do problema. Vamos imaginar que essa divisão arbitrária que eu fiz aqui resulte em áreas com valores A1, A2, A3 e A4. Vamos posicioná-las dessa maneira no nosso retângulo. Se você observar as áreas A1 e A2, temos as seguintes relações. A primeira delas, que a área A1 corresponde à base B1 multiplicada pela altura H1, e a área A2 é dada pela multiplicação da base B2 pela altura H1. Se eu fizer a razão entre A1 e A2, o H1 será cancelado e eu terei que a razão entre A1 e A2 é a mesma razão entre B1 e B2. Se eu proceder de forma semelhante para as áreas A3 e A4, vou obter que A3 é igual a B1 vezes H2, A4 é B2 vezes H2, e se eu fizer novamente a razão entre A3 e A4, o H2 será cancelado e essa razão também será igual à mesma razão de B1 sobre B2. Esta relação entre as áreas que resultaram na razão B1 sobre B2 podem ser expressas como A1 vezes A4 igual a A2 vezes A3. Essa identidade me permite identificar se eu consigo ou não construir o retângulo desejado no problema. A partir dessa relação, se eu fizer um processo semelhante agora nas áreas em sentido vertical, essa primeira escolha que fiz foi em relação às áreas que estão vizinhas na horizontal, é possível determinar os valores de B1, B2, H1 e H2. O problema, contudo, não pede que você calcule esses valores. Então, embora seja possível, a gente não precisa avançar nesse sentido. Quando eu construí o argumento que levou a essa identidade da primeira linha, eu não assumi nada em relação à ordem dos valores de A1, A2, A3 e A4. Quem seria o maior, quem seria o menor. Assim, para poder verificar se essa identidade se verifica ou não para uma dada entrada, eu tenho que chegar a todas as 3 possibilidades. E por que 3? Porque se eu manter o A1 fixo à esquerda, o A1 pode ser combinado com o A2, com o A3 ou com o A4, e a depender de quem você escolheu para acompanhar o A1, sobram os outros 2 valores para serem multiplicados à direita. Sabendo que essa identidade é o suficiente para decidirmos se a resposta é sim ou não, posso escrever um código em C++ que resolve o problema com complexidade O1, complexidade constante. Começamos com a estrutura básica de um programa em C++, a função main, a inclusão da biblioteca bits, /std c++.h e também declarando o espaço de nomes std. Declaro as 4 variáveis do problema, A1, A2, A3 e A4. Elas são lidas da entrada padrão por meio do cin. E, nessa condicional, nesse if, eu checo as 4 alternativas, A1 vezes A2, se isso é igual a A3 vezes A4, ou se A1 vezes A3 é igual a A2 vezes A4, ou se A1 vezes A4 é igual a A3 vezes A2. Se um desses 3 cenários é verdadeiro, então a resposta para o meu problema é sim. Se nenhum desses 3 cenários acontece, então a nossa resposta é N, é não, e esse código resolve o problema. Importante notar que
A dificuldade desse problema não reside na escrita da solução. Como vocês podem observar, é um código de muito poucas linhas que demanda, além da leitura das variáveis, um simples if e else. A dificuldade desse problema reside na identificação das propriedades geométricas que nos levaram à identidade que, nos 3 cenários aí previstos no if, dão a resposta correta do problema ou não. Então, nem sempre a dificuldade da OBI é a questão da linguagem, do C, do C++, do Python, do Java, mas sim da correta interpretação do problema e das extrações de suas propriedades, que podem não estarem óbvias à primeira vista, mas que, uma vez identificadas, leva à escrita de um código correto e, em casos como esse, também bastante curtos. Agradeço a atenção de vocês e espero vocês no próximo vídeo de solução de problemas da OBI. Até lá!